trauma não tratado é uma rachadura, e todas as pequenas dificuldades que entram nessa rachadura e que para outras pessoas acabariam desaparecendo, se acomodam ali. Aí, quando a vida fica gelada, essa rachadura cresce, fica maior e mais profunda e causa novas rachaduras. Você não sabe o quanto ela estava fragilizada ou o que estava tentando fazer para preencher essas rachaduras. Estar fragilizado não é uma desculpa para ter um mau comportamento. A gente ainda precisa fazer boas escolhas e fazer a coisa certa, mas pode ser um motivo, e às vezes entender o motivo pode ajudar você a se curar. Oi gente, hoje eu vou falar sobre um livro que ele ainda não foi lançado, mas eu tive o prazer de realizar a leitura antecipadamente em parceria com a editora, e eu estava extremamente empolgada para conhecer essa obra, porque esse livro é um livro de uma das minhas autoras queridinhas, e assim, quero compartilhar essa experiência com vocês nesse vídeo, lembrando que é totalmente sem spoiler, tá? Eu estou falando do livro Até o Fim do Verão, da Abby Jimenez. Nessa história nós vamos conhecer o Justin, que ele acha que sofre uma maldição, pois toda vez que ele termina um relacionamento, a sua ex-namorada encontra o amor de sua vida logo depois desse término. Ele começa a se questionar se isso seria coincidência ou não, mas para ele é realmente uma maldição. Só que quando ele faz um post no Reddit, ele acaba descobrindo que ele não é o único sofrendo por isso. Emma também passa por isso. Então ela decide mandar uma mensagem para ele, compartilhando que o mesmo acontece com ela, e os dois começam a conversar ali, trocar várias mensagens. Então, depois de várias conversas, eles decidem bolar um plano, namorar um com o outro e ter uma data para terminar. Assim, a maldição seria quebrada e eles poderiam encontrar o amor verdadeiro logo em seguida. Só que para que isso funcione, eles vão precisar sair primeiro em no mínimo 4 encontros e com algumas regrinhas. Mas o problema é que Emma, ela é enfermeira itinerante, ou seja, ela não tem um lugar fixo para ficar. Já Justin, ele não pode sair de Minnesota por algumas questões familiares. Então, quais seriam as chances desse plano dar certo? Então, é quando Emma conversa com a sua melhor amiga e decide mudar um pouquinho ali o roteiro, porque elas sempre entram em acordo para qual lugar elas vão, quanto tempo elas vão passar e tudo mais. Então elas decidem ir para Minnesota e colocar esse plano em prática. Porém, o que nenhum dos dois estava esperando era que muitas coisas fossem acontecer na vida de ambos ao longo de 4 semanas. E eu preciso dizer que o que mais me encanta na escrita da Abby Jimenez é a forma como a autora consegue escrever romances arrebatadores, de conquistar imensamente o coração, mas ainda assim trazer outros assuntos nas entrelinhas, fazendo com que a gente se apegue imensamente aos personagens. Aqui, Emma é uma personagem que, além de viajar por vários lugares por conta da sua profissão, ela também enfrenta algumas questões do seu passado, principalmente referentes à sua mãe. E aos poucos, a autora vai explorando todas essas camadas, mostrando toda a dor, sofrimento e vulnerabilidade que Emma se encontra por tudo que passou e por tudo que está passando. Por outro lado, Justin também tem as suas questões familiares para lidar, ainda mais agora que sua vida vai mudar completamente. E apesar da raiva que o consome por conta de alguns ocorridos e por toda essa mudança inesperada em sua vida, ainda assim ele consegue fazer tudo pela pessoa que ele ama, e isso fica extremamente visível ao longo dos capítulos. Ele é um personagem que, apesar de estar sentindo, de ter esse sentimento, ele ainda não consegue abrir mão, não consegue dizer não para as pessoas que realmente ele pode ajudar. E apesar de cada um estar lidando com seus próprios fantasmas, eles se conectam muito bem. O que era para ser inicialmente um experimento para quebrar a maldição acaba se tornando algo a mais. Uma conexão muito forte entre eles surge, e não somente com relação ao romance, mas também com a amizade. Eles começam a compartilhar muito sobre suas vidas e o apego entre eles vai ficando cada vez mais forte. E eu posso dizer que eu amei a forma como a Abby Jimenez trabalhou todas essas questões, sabe? Até o Fim do Verão acaba sendo um romance bem slow burning, pois tudo que a autora retratou ao longo dos capítulos foi acontecendo bem aos pouquinhos, fazendo com que a gente se apegasse e entendesse tudo que estava sendo apresentado. Minha única ressalva com relação a isso é que em muitos momentos eu senti que a autora explorou muitas questões repetidas vezes, principalmente os dilemas e barreiras que Emma colocava em sua própria vida. Mas, exceto isso, a leitura fluiu muito bem, me proporcionando várias risadas, sorrisinhos bobos, mas também deixando o coração apertadinho pelos personagens. E o que dizer do plot completamente inesperado dessa trama? Juro que o que aconteceu não era o que eu esperava. A Abby Jimenez soube fazer uma grande conexão com os outros livros de sua autoria, que é, no caso, Parte do Seu Mundo e Para Sempre Seu, proporcionando momentos marcantes, inesperados e que me deixou de queixo caído. Então, sim, é um livro
livro que eu recomendo que faça na ordem de leitura, porque se você não fizer nessa ordem, fizer aleatoriamente, você vai pegar um grande spoiler do que acontece em Até o Fim do Verão. Então, para mim, essa foi uma obra em que eu consegui criar empatia pela personagem, me apaixonei completamente pelo mocinho, como não? Senti raiva por alguns personagens secundários, mas eu amei outros por terem um coração gigante e foi uma leitura muito envolvente e marcante. Mas é isso, leitores, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre essa trama, lembrando que o livro vai ser lançado oficialmente no dia 6 de maio, e se você quiser aproveitar para garantir essa obra na pré-venda, o link está na descrição desse vídeo. E se você ficou com vontade de ler esse livro, ou já leu alguma outra obra da Abby Jimenez, deixa aqui nos comentários e a gente conversa um pouquinho mais. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!